Olá a todos, o meu nome é Cauane da Silva Carneiro e apresento agora o meu trabalho de conclusão de curso em Gestão Empresarial, realizado sob a orientação do professor Francisco Tainan Diniz Maia. O tema da minha pesquisa é a baixa demanda de eventos em períodos sazonais, desafios e estratégias para empresas de montagem de estandes. Este trabalho aborda um problema real e significativo enfrentado por empresas do setor de eventos no Brasil, especialmente aquelas que se especializam em montagem de estandes. Vou apresentar os desafios identificados, as estratégias propostas e as evidências empíricas que validam as nossas conclusões. Antes de abordarmos o problema central, é importante contextualizarmos o cenário em que se insere a nossa pesquisa. O setor de eventos no Brasil é um segmento dinâmico e economicamente significativo, mas enfrenta desafios estruturais que afetam diretamente a sustentabilidade das empresas que nele atuam. Vamos explorar a seguir os desafios específicos da sazonalidade no setor de eventos e como isso impacta as empresas de montagem de estandes. Para entendermos a dimensão do problema, precisamos começar pelo contexto econômico. O setor de eventos no Brasil movimentou cerca de 12 bilhões de reais em 2024, com aproximadamente 1.233 eventos registrados no calendário de feiras e reuniu 8 milhões de visitantes. Esses números demonstram a relevância econômica no setor. No entanto, existe um problema central. A concentração de atividades em meses específicos gera períodos de fraca busca e pouca demanda, que afetam diretamente as empresas de montagem de estandes. Especificamente para essas empresas que estão ali na linha de frente das feiras, elas enfrentam dificuldades especialmente no início e no final do ano, quando há uma queda expressiva na realização de feiras, eventos e congressos, comprometendo tanto o fluxo de caixa quanto a sustentabilidade financeira dessas organizações. Este é o problema que nos propusemos a investigar e solucionar de uma maneira estratégica. Para compreender melhor esse problema, identificamos 3 desafios principais que as montadoras enfrentam. Primeiro, o desafio de fluxo de caixa. Durante períodos de baixa demanda, as empresas enfrentam a dificuldade em manter suas despesas fixas, como aluguel, salários, manutenção de equipamentos, etc., sem receita correspondente. Isso compromete diretamente a sustentabilidade financeira. Segundo, a ociosidade da equipe. Períodos prolongados, sem projetos, custos contínuos com o pessoal, sem retornos de receita. Isso é particularmente crítico para as empresas que dependem de mão de obra especializada. Terceiro, a competitividade. Em um mercado dinâmico, as empresas precisam inovar e se adaptar continuamente para manter a sua presença durante períodos de baixa demanda e retração. Quem não se adapta perde mercado. Esses 3 desafios são interdependentes e exigem as estratégias bem planejadas para serem mitigados. Ou seja, é bem aquele ditado que a gente costuma ouvir. Para ser lembrado, a gente precisa estar presente. Para validar a nossa análise teórica, realizamos entrevistas presenciais com gestores de 2 empresas diferentes que atuam no setor em São Paulo. Essas evidências empíricas são fundamentais para entender como funciona esse problema na prática e como ele também se manifesta. A empresa A, localizada em São Paulo, na capital, enfrentou o desafio da diversificação. Segundo seu gestor, abre aspas, a diversificação foi crucial para a nossa sobrevivência. O maior desafio foi treinar a equipe para a cenografia de eventos e novos segmentos, que exigem serviços mais eficientes. Fecha aspas. A estratégia dessa empresa foi investimento em inovação e diferenciação técnica, apropriada para um mercado altamente competitivo na região. A empresa B, localizada no interior de São Paulo, adotou uma abordagem diferente, focando em estratégias e parcerias. Seu gestor relatou, abre aspas, tivemos sorte entre parcerias com empresas da cidade e contatos estratégicos. Atuamos em montagens corporativas para a prefeitura da cidade, por exemplo. Fecha aspas. A estratégia dessa empresa foi o fortalecimento de relações institucionais e redes regionais de corporação. Essas 2 abordagens diferentes demonstram que a solução varia conforme o contexto competitivo de cada empresa e na onde ela está localizada, mas sempre levando em consideração o mesmo segmento e o mesmo setor que elas estão enfrentando. Diante deste cenário, estabeleci
um objetivo geral para minha pesquisa: propor estratégias que permitam às montadoras enfrentar as etapas de pouca procura, ampliando a sua capacidade de adaptação a variações sazonais. Para alcançar esse objetivo geral, defini 3 objetivos específicos. Primeiro, analisar os principais impactos que a baixa demanda ocasiona para as organizações de montagem. Precisei entender profundamente quais são as consequências da sazonalidade e que seja de uma forma real e que afeta diretamente a empresa. Segundo, propor diversificação dos serviços oferecidos, tornando menos dependente da sazonalidade de eventos. A ideia é expandir o portfólio de serviços dessa empresa. Terceiro, investir em parcerias estratégicas e ferramentas online para aumentar o alcance e consolidação da presença da empresa no mercado. Tecnologia e relacionamentos são fundamentais. Esses 3 objetivos específicos me guiou durante toda a pesquisa e vocês vão acompanhar agora nessa apresentação. A pesquisa foi norteada por 2 hipóteses principais. A primeira hipótese é que a sazonalidade impacta diretamente a rentabilidade das montadoras, causando dificuldades financeiras em períodos de baixa atividade. Essa hipótese parte da premissa de que a sazonalidade não é apenas uma flutuação natural, mas um fator determinante que afeta a viabilidade financeira dessas empresas. Hipótese 2. Empresas que implementam estratégias de diversificação conseguem reduzir os impactos adversos, mantendo circulação de receita mais constante. Essa segunda hipótese sugere que não é suficiente apenas reduzir os custos, é necessário criar novas fontes de receita. Essas 2 hipóteses foram confirmadas ao longo de toda a pesquisa realizada, como veremos nas conclusões. A validação dessas 2 hipóteses é fundamental para demonstrar a relevância de todas as propostas apresentadas. Para fundamentar a análise, podemos nos apoiar em 4 pilares teóricos principais. O primeiro pilar é a sazonalidade. Segundo Kotler e Keller, 2012, e Beni, 2006, sazonalidade é a flutuação previsível da demanda em determinada época do ano. O ponto crucial é que não é apenas uma restrição inevitável, mas um fator que pode ser previsto e administrado de forma estratégica. Isso muda completamente a perspectiva de vítima passiva para gestor ativo. Segundo pilar é que os desafios financeiros, conforme Dornelas, 2012, e Robbins, 2005, os desafios financeiros envolvem manutenção de despesas fixas e a redução do fluxo de caixa durante todos os períodos de baixa demanda. Empresas de pequeno e médio porte carecem de capital de giro para suportar essa retração, o que torna o problema ainda mais crítico. Esses 2 primeiros pilares estabelecem o problema. Agora, vamos aos pilares que apontam soluções. Continuando sobre os pilares teóricos, o terceiro pilar é empreendedorismo. Schumpeter, 1985, define o empreendedor como agente da transformação, capaz de criar novos mercados e ajustar práticas diante de crise. No contexto da sazonalidade, isso significa diversificar serviços, explorar nichos poucos atendidos e inovar na entrega de soluções. É o espírito empreendedor que transforma o desafio em oportunidade. O quarto pilar é a resiliência, organizacional. Hamel e Valikanga, 2003, define resiliência como a capacidade de uma organização antecipar e adaptar-se a mudanças. Para as montadoras de estandes, resiliência significa a capacidade de reinvenção contínua, de aprender com os períodos de baixa demanda e de transformá-los em oportunidades de otimização de processos e desenvolvimento de novos mercados. Esses 4 pilares, sazonalidade, desafios financeiros, empreendedorismo e resiliência, formam a base teórica que sustenta as propostas de estratégia. Na metodologia, a pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa de natureza exploratória e descritiva. Escolhi essa abordagem porque o objetivo era capturar percepções e práticas reais, compreender os fenômenos em profundidade e identificar soluções adotadas por especialistas do setor. Utilizei 3 métodos principais. Primeiro, revisão bibliográfica, para fundamentar teoricamente os conceitos e entender o estado da arte sobre sazonalidade, empreendedorismo e resiliência organizacional. Segundo, análise documental, para examinar relatórios, dados do setor e documentos que pudessem validar as premissas. Terceiro, a vivência prática, que incluiu entrevistas presenciais com gestores de empresas brasileiras especializadas em montagem de estandes, para feiras, exposições e eventos corporativos.
O foco foi capturar percepções, práticas e soluções adotadas por especialistas do setor, o que permitiu conectar teoria com prática. Baseado na pesquisa, foi identificado 3 estratégias principais para mitigar os impactos da sazonalidade. A primeira estratégia é a diversificação de serviços. Isso significa expandir o portfólio para reduzir dependência da sazonalidade de eventos. Exemplos práticos incluem eventos de menor porte, serviços de logística, projetos de obras e nichos de mercados específicos. A ideia é que quando eventos de grande porte diminuem, outras fontes de receita continuam gerando um fluxo de caixa para a empresa. A estratégia 2 é o fortalecimento de parcerias, construção de relacionamentos estratégicos para garantir estabilidade. Isso inclui contratos de longo prazo, relacionamento contínuo com os clientes, parcerias com fornecedores e maior previsibilidade de receita. Parcerias reduzem a volatilidade. Estratégia 3. Ferramentas online e tecnologia. A utilização de tecnologia para ampliar o alcance e otimizar processos. Exemplo: plataformas de CRM, marketing digital, presença online e automação de processos. A tecnologia permite alcançar novos mercados e reduzir custos operacionais. Essas 3 estratégias são complementares e devem ser implementadas de forma integral. Para concluir, a análise de baixa demanda de eventos em períodos sazonais evidencia que a sazonalidade é um fator determinante no desempenho das empresas de montagem de estandes. Os desafios que identificamos, ociosidade de equipes, redução de receitas e necessidade de adaptação contínua, demonstram claramente que a sobrevivência e competitividade no setor depende de planejamento estratégico. Não é suficiente apenas reagir aos períodos de baixa demanda. É necessário antecipar, planejar e implementar estratégias proativas. As 3 estratégias que avaliamos, que são diversificação de serviços, fortalecimento de parcerias e investimento em tecnologia, demonstram que é possível reduzir os impactos sazonais e manter um fluxo mais estável de oportunidades ao longo do ano. Portanto, a conclusão é que compreender a sazonalidade e adotar ações proativas é fundamental para que essas empresas alcancem maior resiliência e sustentabilidade no mercado de eventos ou aqueles outros que elas decidam se adaptar e se incluir quando estiverem num período de baixa demanda. Obrigada pela atenção de todos e esse é meu trabalho de conclusão de curso.